Olá, Pedro. Olá. Antes de mais, muito obrigado por teres aceitado fazer esta entrevista. E para nós, todas as entrevistas começamos com a mesma pergunta. Eu já não tenho muita paciência para a pergunta, mas acho que é a mais pertinente para este podcast, que é: se fosse o Moisés, qual é que era o mandamento que tu aplicarias à sociedade contemporânea? Bom, muito obrigado pela oportunidade. Essa pergunta é tramada para um jurista, porque um jurista, enfim, vai cheio de vícios sobre aquilo que acha que é a base para as pessoas se organizarem. E vou dar aqui uma daquelas respostas horríveis em que quase cito um jurista romano ou uma coisa assim, mas é inevitável. O fundamental do mandamento, ou do mandamento, da regra, o que seja, é encontrar algo que permita às pessoas conviver e sobreviver. E, portanto, cada um ter o espaço a si próprio. E eu lá vou ao desgraçado do romano. Há um romano que é citado abundantemente, que é o Ulpiano, que é o tipo que supostamente definiu melhor o que é o direito e o que é preciso. E, no fundo, é uma coisa muito simples. É agir honestamente, atribuir a cada um o seu e não lesar ninguém. É verdade, são 3 mandamentos ou 3 ideias, mas todas traduzem a mesma preocupação. Eu acho que temos que arranjar espaço para todos podermos levar as nossas vidas como queremos, obviamente sem prejudicar ninguém. Portanto, é este equilíbrio entre uma coisa e outra. Depois tem que ir lá ali muito detalhadamente a dizer se há adultério ou se não há, ou se mente ou se não mente, ou se honra um Deus ou não. Isso às vezes até complica o problema mais do que ajuda a resolvê-lo. Ou seja, tenham os deuses que quiserem, ou não tenham nenhum. Essa parte, a nível de mandamentos, é daquelas que não interessa. O fundamental, eu acho que é mesmo isto. Uma visão pessimista é sobrevivermos até ao fim da semana. Noutra, realizar-nos dentro do possível até ao fim da semana. Já que estás a dizer isso, damos aqui um salto gigante na entrevista, e tu achas que para isso acontecer tem que haver desigualdade? Achas que é uma... Enquanto inevitabilidade? Não, enquanto motor para que a sociedade funcione. Não, enquanto inevitabilidade, se calhar é verdade, pronto. Agora, enquanto motor para que a sociedade funcione. Só se fosse ao contrário, na perspectiva de ser a cenoura. Ser a cenoura, isto é, a existência da desigualdade ser o fator que promove e que funciona como incentivo para que deixe de haver desigualdade. Claro. O problema desse raciocínio, ou dessa ideia, eventualmente, é que há pessoas que estão totalmente nas tintas para a desigualdade dos outros. E, portanto, isso só por si não chega. É a parte em que, se calhar, se tem que ser pragmático na conquista dos outros para a causa da igualdade e do desenvolvimento e do progresso, que é explicar, isto não é só uma questão de nos dever custar que o outro esteja mal, vamos lá ver como é que eu também convenço esta pessoa que está um bocadinho nas tintas para que o outro esteja mal, de que, se calhar, ele também tem vantagem que o outro esteja bem. Ou seja, há argumentos, de princípio, kantianos, eu quero que todas as pessoas estejam bem, eu quero ajudar os outros, mas isto infelizmente não convence toda a gente. E depois, se calhar, temos que ir buscar uma carga adicional de argumentos para dizer, esquece lá isto do altruísmo, pronto, se não é isso que te faz tocar as campainhas e que te faz agir, pelo menos percebe que é vantajoso para ti também que o outro também esteja bem. E, portanto, de alguma maneira, olhando para debates como o Estado Social, em que há pessoas que não vão lá pela ideia de que, seja por imperativo de consciência, seja por uma questão de solidariedade, estes princípios não fazem tocar campainhas a certas pessoas, mas se calhar elas podem chegar lá e podem ser conquistadas pela ideia de que todos beneficiamos se todos estivermos melhor e se todos estivermos num patamar em que não é que não exista desigualdade, mas é que pelo menos o ponto de partida seja equitativo para toda a gente. Tu achas que há uma parte grande da sociedade onde as campainhas não tocam em relação à desigualdade? Não entrando aqui, na sociedade portuguesa? Portuguesa ou em geral, quer dizer, não entrando aqui em pessimismos antropológicos de que se o homem é bom necessariamente ou é mau necessariamente, mas a evidência revela um bocadinho que há pessoas que conseguem viver bem as suas vidas alheios à desgraça alheia, ou seja, ou não tendo isso como prioritário. Portanto, pode não ser, não estou a dizer que sejam motivadas por maldade ou por quererem mal ao outro. Organizam a sua vida na sociedade e em comunidade, não tendo essa preocupação como algo que as move necessariamente. E, portanto, ao querermos transformação, e eu acho que gerir a coisa pública ou ter intervenção não é só estar de turno a gerir das 9 às 5 e assegurar que o edifício não arda. Portanto, acho que é um bocadinho mais que isto, é transformar as coisas.
para mobilizar os outros para isto, ou para, pelo menos que não se oponham a isto, é preciso talvez o tal incentivo pragmático. Olha, também há aqui uma coisa vantajoso para todos. Também é vantajoso para todos que todas as crianças saibam escrever. Ou para quem tem dúvidas sobre educação pública. É vantajoso para todos que uma pessoa não vá à falência por ter uma doença oncológica. E, portanto, aí o argumento já não está a ser é vantajoso para todos, porque sim, porque é uma questão de humanidade, não quero que uma pessoa vá à falência por ter uma doença oncológica. Se isto não chega, se calhar eu também tenho que fazer o exercício de dizer, bom, há aqui objetivamente coisas muito, muito pragmáticas. Eu costumo dar do direito constitucional, as aulas que eu dou, portanto, um dos elementos é a evolução do constitucionalismo, a história do constitucionalismo, o aparecimento das constituições, o aparecimento dos parlamentos, etc. E há duas narrativas que se podem ter sobre o aparecimento dos parlamentos. Uma é aquela coisa muito idealista, a liberdade, a representação, a democracia, portanto as revoluções que produzem parlamentos. Mas depois, na verdade, todos os grandes momentos históricos por trás de todas estas revoluções tiveram qualquer coisa de muito venal. Claro. A Revolução Francesa, a crise financeira. A Revolução Americana, no taxation without representation. A Magna Carta, os barões não queriam pagar impostos. A Revolução Liberal Portuguesa em 1820, os comerciantes estavam fartos que o rei estivesse no Brasil. O 25 de Abril, que os tipos do exército estavam a ganhar mal. Aí acho que a guerra contou mais. Sim, mas o ponto é... Mas se calhar há coisas que são mesmo assim. Eu não estou a dizer que não existe a outra primeira parte, ou seja, que a dimensão idealista da libertação, emancipação, da representação não seja um fator. Agora que o outro também, é o mesmo ponto, o meu ponto do início, o outro também lá está. E para algumas pessoas o que faz tocar a campainha, seja o comerciante do Porto em 1820, que estava farto de ser colónia do Brasil, como se apontava, ou o americano que achava que pagava impostos demais e não tinha representantes em Londres, se calhar só se mobilizam por isso e não necessariamente pela ideia do que esteve a ler dos filósofos iluministas e do pensamento político do século XVIII. Para ele, essa campainha não toca a outra. E pronto, se as campainhas tocarem harmoniosamente, tanto melhor. Mas tu não achas que no discurso, pelo menos de alguma esquerda, se esquece dessa parte? Ou seja, é um discurso demasiadamente de punição e se esquece de dizer assim, mas olha que isto também é bom para si. É punição e às vezes uma... moralista. É isso. A superioridade moral e a ideia de que eu sou melhor do que tu por ter esta ideia é mal da tal perspectiva de isto é uma comunidade, isto é o mesmo barco. Discutiu-se muito agora por causa da pandemia, o barco, se é mesmo o mesmo barco, quando se diz estamos todos no mesmo barco, se calhar não estamos todos nos mesmos camarotes do barco, se calhar não estamos de facto todos no mesmo barco, estamos só na mesma tempestade. A analogia não é o essencial aqui. Mas de facto, quando estamos a discutir, aliás, uma série agora que é o Snowpiercer, que a tese é um futuro distópico, a comunidade está no comboio, portanto é a mesma coisa, estão nas carruagens da frente, outras estão de trás, portanto a imagem, a analogia é sempre parecida. Agora o ponto é, não ajuda ao propósito de levar que o barco chegue ao fim, ou que o comboio chegue ao final, juntar-lhe um argumento de eu sou melhor do que tu, ou eu tenho uma perspectiva... A pessoa até pode legitimamente acreditar nisso, acreditar que eu estou movido pelo elemento altruísta e, portanto, isto tem que contar alguma coisa. Tem, mas nós não temos que dizer tudo o que achamos num debate em que queremos convencer o outro. Às vezes podemos ser seletivos naquilo que usamos como argumento para não afastar e não hostilizar a outra pessoa. Há várias formas de levar a água ao moinho. E é mais importante que a água chegue ao moinho do que propriamente a água chegar virtuosamente ao moinho ou como se fosse, enfim, um plano de um devir histórico ou uma superioridade da forma como a água chega ao moinho. Enfim, interessa-me mais, sei lá, em uma série de debates, interessa mais que haja um Serviço Nacional de Saúde a funcionar, interessa mais que não haja discriminação das pessoas LGBT porque podem casar, interessa mais que a escola pública seja acessível a todos. Independente, não é uma coisa maquiavélica dos fins justificam os meios, mas interessa mais, é menos importante o processo do que o resultado, digamos. Quando o resultado é emancipador, é positivo e traz vantagem para todos. E isso, às vezes, esse ponto pode afastar ou dificultar a adesão. O Estado Social Europeu é muitas vezes apresentado como a grande construção do século XX. E foi, de facto, uma coisa construída não apenas por um dos lados do campo. Ou seja, envolveu sociais-democratas, trabalhistas e socialistas, envolveu democratas cristãos, envolveu liberais com consciência social, daqueles pragmáticos que percebiam não basta que o mercado funcione, há que corrigir aqui e acolá, portanto podem eventualmente todos
ter divergências quanto ao grau de intensidade da intervenção, etc. Mas havia, de facto, um propósito comum que foi colocado prioritariamente à frente dos restantes. E porquê é que tu achas, então, que é populismo quando os partidos tomam essa posição? Ou seja, é mais eficaz eleitoralmente ter esse tipo de posições? É que eu acho que sim, e tem-se visto à direita a mesma coisa, não é? Se calhar o Bloco ou o PC, quando tomam posições mais extremadas, é porque ganham mais votos com isso. O que é que tu achas? Vejamos, eu não chamava já isso populismo, porque eu acho que isso é uma desnerescência do resto. Acho que depois tem outras características. O populismo, e tem andado ali, enfim, por várias razões políticas, académicas e outras, tem andado muito mergulhado no populismo, por assim dizer. Eu acho que ele é mais um vírus que se instala no sistema do que propriamente uma ideologia em sentido próprio. É uma coisa mais grave e à parte. Concretamente, este uso da linguagem de nós somos melhores é um bocadinho a ideia de eu estou a vender melhor o peixe, votem em mim. Não é só isto, mas esta componente de eu ter que regimentar os meus, se calhar, até antes da ideia de isto ser mais eficaz para eu captar mais eleitores. É desde logo eu demonstrar à minha base, àqueles que são os meus fiéis, de que nós somos os melhores e que nós estamos a fazer aquilo que nos compete e portanto, tem muito essa carga. E depois há a dimensão da competição eleitoral, se quisermos. Quanto mais eu for capaz de demonstrar que eu sou sempre de confiança, ou seja, isto é mesmo uma questão de princípio, e, portanto, eu sou sempre moralmente superior e, portanto, nesse sentido devem sempre votar em mim que sou moralmente superior ou que tenho esta garantia. É o equilíbrio fino entre dois elementos que fazem parte e depois há um fator de identificação, porque as pessoas depois também sentem as pessoas que votam também sentem que são superiores. Ou pelo menos, eu acho que não existe um ser humano que olhe para o programa de um partido político e consiga concordar de uma ponta à outra. Claro, se calhar existe um, que é o que fez a redação final daquilo. Portanto, o que é que isto significa? Que as pessoas, todas elas, têm que fazer escolhas. E, portanto, têm que hierarquizar as suas prioridades, no momento em que votam, e veem, bom, o programa político deste partido tem características nas quais não revejo, este também, depois faço a escolha no momento. Às vezes, isso também nos leva a uma outra conversa, não sei se estamos por aí, às vezes há questões que antecedem estas, que são as questões identitárias. Por exemplo, durante muito tempo conversava com muitas pessoas próximas da minha área política, se quisermos, mas que até o momento em que o PS abraçou as questões da igualdade e da não discriminação LGBT, por exemplo, não tinham especial vontade ou incentivo para votar no PS, porque diziam: o PS não me reconhece o elemento que para mim é definidor, que é aquele que eu sou e que eu não posso prescindir. Eu posso condescender em haver mais ou menos intervencionismo do Estado, em pagar mais ou menos impostos. Agora, é que não dá. Eu quem eu sou, e ninguém me reconhecer isso, e ninguém está disponível para eliminar os elementos discriminatórios da lei de quem eu sou, essa é inegociável. E, portanto, até se ter superado esse elemento, havia... E, aliás, não é, do exemplo do PS conheço mais, porque, enfim, no quadro das discussões do casamento ou de outra legislação, muitas pessoas davam nota disto. Ou seja, eu voto no Bloco, concretamente, porque é quem, de facto, nesta questão que para mim está antes das outras, porque é identitária e é aquela sobre a qual eu não posso trabalhar, é quem me representa. Superado isto, depois tornam-se eleitores que estão... Possíveis. Totalmente possíveis. E às vezes convictos, ou o que seja. E até à direita isto acontece. Ou seja, superado o assunto e desaparecido o tema, enfim, há eleitores do PP em Espanha, que não é propriamente um padrão de propostas na área, superados os temas e, portanto, não graças à intervenção do PP, mas das dos outros, fazem as suas escolhas com base naquilo que, em cada momento, quanto aos impostos que querem pagar, ou o tipo de Estado que querem, se revêem naquele programa político. Portanto, isso é positivo que as questões identitárias não desapareçam, entenda-se. Elas não serem tema significa que as estamos a resolver, ou seja, significa que estamos a incluir todos no perímetro da comunidade, que todos têm o igual reconhecimento e, portanto, podemos passar à discussão de como é que gerimos esta comunidade, mas todos estamos debaixo do mesmo chapéu e, portanto, todos somos iguais para estes efeitos, para tal lei, e, portanto, estes temas, de alguma maneira, o sucesso de todas estas políticas é elas deixarem de ser necessárias, ou deixarem de ser um tema. É preciso mantê-las, é preciso conservá-las, é preciso reagir aos seus adversários, mas pronto, isso já é outra fase do campeonato.
voltando há bocadinho, tu falaste um bocado do bem e do mal, porque estavas a falar, já não me lembro exatamente, mas era que as pessoas que não estavam a querer dar hipótese aos mais desfavorecidos, poderiam não ser uma coisa de maldade, não sei o quê. Tu acreditas no bem e o mal? E em que termos é que acreditas? Porque nunca se fala sobre isto, mas isto é um bocado a base depois da construção que nós podemos fazer para a sociedade. Não é? Eu sei que é uma pergunta horrível e super complicada, mas eu acho que as duas coisas que nos condicionam ideologicamente é essa ideia e é de onde nós vimos, é como nós crescemos, porque eu já entrevistei muitas pessoas e eu vejo sempre, eu vejo Miguel Morgado, era de Setúbal. O tipo sentia-se ostracizado na escola porque a malta era toda de esquerda e o gajo acha de uma maneira reativa, estou a simplificar tudo, ele pode matar, está tudo bem. Respondia àquilo. Não é? O Daniel vem de uma família comunista, não é? Ele acabou por, essa altura, pôr em questão o comunismo, mas a maneira como o Daniel sente, ou a maneira como o Miguel Morgado sente em realidade, condicionam-nos completamente ideologicamente. Mas isso é mais importante até, se calhar, do que a tal ideia eu também acho que muito sim. pura do bem e do mal. Também acho que nós não sim. chegaremos a consenso sobre também acho que sim, mas atenção, não sei se tu tens filhos ou não, mas é assim, eu tenho filhos e eu sinto que na maneira como eu dialogo, eu costumo dizer assim, eu se calhar não acredito bem nessa história do bem e mal, mas dá-me imenso jeito de tocar os meus filhos. Pronto. E é isso, e queria que falasse um bocadinho sobre isso. Eu acho que esta perspectiva pedagógica, uma pessoa está desculpada por abusar de coisas simplificadoras quando está a lidar com crianças de 10 anos. Claro. Até é que dizer, quando chegares aos 20, eu se calhar tenho que sofisticar a minha abordagem, não vai para o bem e para o mal. Mas o problema é quando eles são mesmo muito pequenos, é quando eles aprendem a sentir. Mas eu acho que aí a questão é mais do método, ou seja, eu acho que o fundamental é ver um processo e a pessoa sente que o processo, se for atravessado e é justo, depois o desfecho final e a conclusão a que chega, mais até do que o bem e o mal, até é o conformar-se com haver aqui umas regras que nos permitem tal coisa, sobreviver e ficar uns com os outros até ao fim do dia, isso é relevante. Agora, o bem e o mal, vejamos. Porque tu tens uma pressão de só, tipo, queres só pôr a sociedade organizadinha e pronto, e não queres pensar sobre essa questão, ou... É que o ponto aí eu acho que não é uma questão, pode não ser uma questão de bem e de mal, ou seja, primeiro desde logo, porque a maior parte das pessoas não faz esta reflexão, não se preocupa, não mergulha por aí dentro sobre se há ali conceitos filosóficos que já estão pré-programados ou se estão a desenvolver. Portanto, eu acho que verdadeiramente isso não é o que motiva ou o que mobiliza as pessoas. Eu acho que, no fundo, a palavra que eu acho mais importante e que depois até pode ser usada para descrever o mal, se quisermos, a sua ausência, a palavra mais importante nisto é empatia. É saber se eu consigo empatizar o suficiente com a outra pessoa para me deixar de ser indiferente que ela esteja mal. Eu associo a empatia ao mal porque, enfim, entre outros, Hannah Arendt, muitas pessoas, a fundamentação que escreveram sobre o que é o mal é uma ausência de empatia. Aliás, uma ausência patológica de empatia, a incapacidade de perceber o outro, de se colocar no papel do outro, mas às vezes isto não acontece por tal maldade, usando aqui entre aspas e de forma muito imprecisa, mas é por, enfim, desatenção, falta de tempo, nem todas as pessoas se mobilizarem para um debate intelectual ou para um debate profundo sobre as causas que as movem e, portanto, há tantas razões que o bem e o mal é ótimo, porque é ótimo, isto é, enquanto narrativa é espetacular, é simplicíssimo, os bons e os maus, os nós e os outros, mas o problema é que os bons e os maus depois geram nós e os outros, e os nós e os outros, os virtuosos e os hereges, os que estão dentro e os que estão fora, aqui já estamos a alimentar conflito. É muito mais interessante, prático e até, enfim, suscetível de montar uma sociedade, reconhecermos que todos, de uma maneira ou de outra, somos imperfeitos. Todos necessariamente somos imperfeitos e, portanto, ou nos preocupamos com sobreviver ao dia, não quero usar, já falei do sobreviver ao dia, é muito depressivo, não é preciso ser, passar ao dia seguinte, ou então nos concentramos nesta ideia de nos tornarmos perfeitos. E a ideia de nos tornarmos perfeitos, quase, digamos, homogéneos, ou todos avaliados sobre a mesma matriz, no limite, levado ao extremo, é a raiz de potenciais totalitarismos. De que forma for. Portanto, forjar o homem novo
é uma bonita ideia. A ideia subjacente a todos reconhecermos as nossas possibilidades e olharmos para as dos outros e queremos, no fundo, criar uma coisa nova, com espaço para todos, assente na educação e na transmissão de conhecimento. Isto é uma ótima ideia. Agora, se na execução... Não sei se é... Não, a ideia em si, claro. Ou seja, partilhar valores conjuntos nos permitem passar à fase seguinte. Deixa-me só acabar. Claro, é bastante ideia, mas qual é o problema? É se depois isto é feito contra a vontade das pessoas, se lhes impõe comportamentos que não querem, se lhes viola o seu direito a estar sozinhas. O right to be left alone também é importante. Não quero. Não vos chateio, não me chateiem. Também é uma forma perfeitamente lícita de estar na vida. E, portanto, é quando se ultrapassa esta ideia, eu posso me mover por esta ideia, eu posso ambicionar e ter a expectativa ou a esperança de que toda a gente se movesse pela mesma ideia que eu. Mas porque reconheço que as pessoas são imperfeitas, não que eu seja perfeito por achar estas coisas, eles acharão ao contrário, mas por ser assim mesmo, é da vida. E, portanto, sendo assim da vida, um sistema político, uma comunidade, não se pode organizar para formatar as pessoas de forma a que elas todas queiram ser... Até porque as pessoas não querem, as pessoas querem desigualdade de alguma maneira, querem ser... Não é desigualdade em termos económicos, as pessoas não querem ser iguais aos outros. Eu não quero ser igual a ti, porque sinto de uma maneira diferente, tu não queres ser igual a mim, não queres ser igual ao... Não é em termos da desigualdade. Sim. Dizer que cada um de nós quer coisas diferentes, personalidades. Fazemos coisas diferentes e produtos diferentes. Eu acho que, por acaso, no debate público atual há uma grande confusão em torno deste tema, porque há quem ache que, por exemplo, o debate em torno do chamado politicamente correto, ou o debate em torno das questões identitárias, há quem confunda isto com uma imposição aos outros da tal formatação. Temos de ser todos politicamente corretos, como se este fosse o tema. O tema não é este. Há pessoas para as quais o ponto de partida da igualdade, e aí sim a igualdade é fundamental, não está assegurado. E dificilmente estará assegurado nos próximos anos. Quem sofre racismo sistémico há séculos, quem esteve excluído da sociedade por ser homossexual, metade da população da humanidade, as mulheres, que estão sistematicamente, enfim, sem acesso ao poder político e económico, dizer que aqui estamos a impor conceitos, não, aqui estamos a puxar quem ficou para trás intencionalmente e permitir que todos depois façam as tais escolhas que nos farão produzir pessoas, todas elas diferentes, 7 mil milhões de pessoas diferentes umas das outras. Mas para que isso aconteça, este pelo menos devia ser o ponto de partida, de consenso, é dizer, para estes 7 mil milhões de pessoas poderem construir projetos de vida e cada um ser único, singular na sua dignidade, estes 7 mil milhões de pessoas devem todos partir, tanto quanto possível, de uma situação em que sejam reconhecidos na sua individualidade, tenham acesso aos mesmos direitos e não sejam sujeitos a algo que é tentatório da sua dignidade, que é opressivo, que as encosta a um canto e que aquilo que muitas vezes é afirmado como politicamente correto não é nada mais do que este ponto. Não usemos o espaço público que temos que partilhar. O que nós fazemos em casa é connosco. Ou seja, para lá da porta da entrada da casa, se uma pessoa quiser ser uma criatura extraordinariamente desagradável, o espaço é seu. Agora, no espaço público que temos que partilhar, onde temos que voltar no dia a seguir, que é aquele que é o caminho que temos que fazer para chegar à escola, para trabalhar, etc., que aí existam as tais regras da convivialidade em que todos conseguimos interagir e não nos matar uns aos outros, é dos mínimos. Já que estamos a falar sobre isto, podíamos passar um bocadinho sobre a questão da internet e sobre o policiamento eventual dos Facebooks, estes grandes monopólios. Fala-me então um bocadinho sobre a abordagem que tens em relação a isso, que é até que ponto... e agora aqui talvez seja um bocadinho mais concreto, que é até que ponto é que os Estados devem ter... porque a questão é sempre, neste momento são as próprias grandes empresas, não sei o quê, a monitorizar o que as pessoas fazem lá dentro. Se tu achas que isto deve continuar assim, porque elas são empresas privadas, não são pessoas eleitas, e se esse poder deve passar para o Estado, como é que tu vês isto? Ora bem, acho que durante muito tempo todos olhávamos para isto dizendo algo que não é mentira, que é verdade, que é tudo o que se passa na internet, todos os problemas que detectamos na internet, de informação falsa, as difamações, as partilhas de dados, nada disto é novo. Ou seja, o panfleto insultuoso ou as mentiras espalhadas numa campanha eleitoral, enfim, se vimos a primeira campanha eleitoral com panfletos nos Estados Unidos entre o Jefferson e o John Adams, ambos se queixavam das mentiras que uns diziam uns sobre os outros, uns sobre a vida conjugal do Jefferson, outro, nada disto, substancialmente nada disto é novo. O que é novo? É a escala por causa do meio. O meio e a capacidade de replicar descontroladamente quero dizer, massificadamente, a milhares de pessoas que depois não terão acesso
ao desmentido, que não terão acesso à reposição da verdade, em que as fontes aparecem como verdadeiras e muitas vezes não são, ou são manipuladas, já tem uma escala e uma intensidade tal que põem de facto em causa o mercado das ideias, chamamos-lhe assim. Ou seja, se nós temos crimes e temos sobre manipulação de mercados financeiros, isto existe há anos, ou seja, quem passar informação falsa na antecâmara de uma OPA ou quem fornecer informação falsa com a intenção de dela lucrar é sancionado penalmente. Se protegemos os mercados com legislação desta, obviamente eu acho que não é absurdo pensarmos em que se calhar temos que proteger a democracia perante uma situação destas, em que as pessoas, e o pressuposto da democracia é que as pessoas decidem livremente, com base em factos e com base na sua percepção da realidade, prevenir que essa percepção da realidade seja distorcida ou seja mesmo objeto de falsificação não me parece ser um mau princípio. Problemático é com que ferramentas. E com que ferramentas que, ao ponto disto não permitir um abuso dessas próprias ferramentas. Tradicionalmente, as liberdades de expressão, de imprensa, elas quando nascem como direitos de defesa contra o Estado. Porque o Estado era o principal agressor, o Estado é que tinha mecanismos de censura, o Estado, portanto, na passagem do absolutismo ao Estado liberal, portanto, a memória das censuras, das inquisições, portanto, a reação era aí, eram direitos de liberdade contra o Estado. Dar um papel ao Estado, que no passado era o agente destas opressões, destes direitos, ainda é um elemento de... Mete medo. Mete medo, é contraintuitivo. E depois, no fundo, voltando aos romanos, quem é que policia o polícia? Quem é que vai fiscalizar o fiscalizador? E, portanto, obviamente isto implica uma complexidade que é das coisas mais difíceis na política atual. É uma pescadinha de rabo na boca. E a complexidade em si mesmo, ou seja, vender a complexidade. Eu tenho aqui um problema e a solução para ele é extraordinariamente complexa. E é contraintuitiva. E não é consensual. Portanto, isto é o que mais difícil existe. Num parênteses, por exemplo, nas minhas funções autárquicas, andamos há muitos anos a tentar resolver um problema de consumos a céu aberto, de consumos de estupefacientes a céu aberto, designadamente através da solução da chamada sala de consumo vigiado. Esta é uma ideia que é extremamente difícil de vender, porque é contraintuitiva e porque não vai ao encontro do que as pessoas esperariam, que era, bom, acabe-se com a venda, portanto, reprima-se. Pois, mas isso não faz desaparecer o problema subsiste. Portanto, a complexidade do problema, que às vezes as pessoas não percepcionam como sendo feita em seu benefício, acham que é contraproducente, é o que também aqui temos. Ou seja, as pessoas não veem necessariamente que estar a trocar o Sr. Zuckerberg por uma entidade pública lhes dá uma vantagem de uma em relação à outra. Agora, efetivamente, ser uma matéria livre de intervenção regulatória, não estou a dizer que tenha de ser o Estado a fiscalizá-la, mas que não existam padrões que sejam definidos pela comunidade agora entenda-se, todos os eleitores e os seus representantes, mas antes dependa da boa vontade e da boa disposição de quem é o dono da plataforma, pelo menos esse patamar mínimo, eu acho que tem que ser trabalhado. Ou seja, as regras sobre o que é, no fundo não é dizer o Estado é que vai lá e diz este conteúdo é falso, vai ao ar. Muito bem, é o gestor desta plataforma que eventualmente terá que continuar a tomar essa decisão, mas os critérios não podem ser os da cabeça dele, porque pode ele não gostar de comentários numa determinada área, portanto, não aprecia comentários homofóbicos e, portanto, tem uma boa linha de prevenção. Mas, por exemplo, questões do racismo já não o incomodam tanto. Obviamente não pode ser assimétrico, não pode depender de uma decisão estritamente do privado, e, portanto, pelo menos isto é um elemento que eu acho que deveria ser consensual. Depois, o problema a seguir e também fruto dos tempos, é não haver uma autoridade que possa aprovar uniformemente para tudo isto regras comuns. Porque, de facto, onde estão alojadas as plataformas, as jurisdições dos Estados que as regem são muito diferentes, e estão em vários locais diferentes, e nós às vezes apanhamos este teste em pequenas coisas. O famoso dia da reflexão antes das eleições, aquele dia de silêncio em que não se pode publicar nada ou fazer nenhum comentário que apela ao voto. É muito difícil de garantir a sua implementação, uma vez que vêm aqui uns senhores da Comissão Nacional de Eleições bater à porta de alguém que está em Silicon Valley e a dizer atenção, amanhã há eleições em Portugal, portanto estes conteúdos todos não podem ser colocados. Portanto, praticamente, em termos pragmáticos, quero agora dizer também, isto não é fácil de implementar. Acho que, como em quase todos os debates, há aqui zonas de certeza positiva de que estamos perante conteúdos que não podemos deixar estar no ar porque são crime, porque incentivam o ódio, incentivam a violência, e esses, claramente, enfim, se nós não aceitamos que eles existam em modo analógico, não podemos aceitar que existam em modo digital.
Temos depois as zonas ao contrário, portanto, as zonas de certeza positiva, que são, negativa, desculpem, é aquelas coisas em que as pessoas dizem coisas desagradáveis. Mas coisas desagradáveis, voltamos ao nosso tempo a dar bocadinho, há um bocadinho da vida. Portanto, há pessoas que têm posições diferentes das minhas, que são, por muito horríveis que sejam, se não consubstanciarem um crime e se não lesarem diretamente uma pessoa, pronto. E o que é lesar diretamente uma pessoa? Porque isto é isto que estava a dizer, ou seja, incentivar a violência, incentivar o ódio, ou seja, quando já estamos para lá de uma opinião e ela se traduz num incentivo à ação ou numa tomada de posição que aquela posição é lesiva de alguém. Que há muitas pessoas que têm, que é assim, só se deve punir coisas que têm uma expressão física, não é? E que tudo o resto que a gente diz, não é? Eu digo, eu vou matar aquele gajo, estás a perceber? Isso, ou vamos matar aquele gajo, que isso não deve ser punido. E agora eu gostava que tu me falasses como legislador, onde é que tu estás? O vamos matar este gajo já me parece que já está numa linha de tendo em conta até a probabilidade daquilo incentivar pessoas a matar aquele gajo. Eu acho que isso já... Quando os gajos, os ayatollahs dizem aquilo, deve ser já atravessamos. Fatas, não é? A coisa do Rushdie, aí já ultrapassámos por acaso esse é um ótimo exemplo. Claro. Aquele comando, de facto é um comando, é uma ordem que está a ser dada ou é uma legitimação para alguém matar aquela pessoa em concreto. E aquela pessoa em concreto teve a vida toda com um acompanhamento policial e esteve sujeito a medidas. Porquê? Porque era real a ameaça. Ou seja, não era apenas eu dizer porco infiel, estás anatomizado, nunca mais entras em nenhuma mesquita. Mas repara bem o que estás a dizer, que é... Mas eu, ou uma pessoa individual, quando diz, bora atacar aquele gajo, ou bora não sei o quê, não é a mesma coisa que um país, uma religião, percebes? Mas é isso depois, por um lado, nestes casos em que envolvem, estes casos de incitamento ao ódio à violência, eu acho que apesar de tudo são casos de pouca condescendência. Ou seja, devem ser pouco condescendentes porque o risco é real, especialmente nos tempos hoje extremados e radicalizados em que existem. O caso do Samuel Paty em França, que é uma publicação assenta em factos falsos, primeiro, que depois instiga a ação, não por parte de um Estado, mas depois por parte de alguém que toma a justiça nas suas mãos e pode ativar o lone wolf, algures que decide atuar. Isto já é real, ou seja, já há aqui um grau de probabilidade do risco que ele se materialize em mais qualquer coisa. Agora, tens razão num ponto, a decisão no limite é caso a caso, é perante e depois nós acho que temos um problema global nas redes sociais, que é as pessoas não percebem a ironia. Claro. Generalizadamente há pessoas que não percebem a ironia, ou seja, eu vejo pessoas serem fustigadas por tweets que fazem, que manifestamente são irónicos, em que é exatamente o contrário. E eu também percebo que alguém esteja a fazer um tweet irónico, a última coisa que apetece a fazer é ter que escrever, atenção, isto é ironia. Sim, tens aquele tipo que é o jovem conservador de direita. É tal e qual. É ter que estar a explicar, derrota o propósito, aliás, até se perde um bocadinho, perde a graça e perde a esperança na humanidade, que as pessoas percebam a piada. Pronto, eu ter que explicar que é uma piada ainda que pronto, é humilhante. Porque não funcionou a piada. Não necessariamente, também pode dizer. Eu acho que o humor também é inteligência e às vezes há pessoas que não percebem. E, portanto, não há nada a fazer. Mas esse é outro ponto. Mas onde eu queria chegar na decisão, no caso concreto, é verificar se aquela pessoa que disse aquela coisa estava ou não numa circunstância ou numa situação em que podia incentivar e isso produzir um determinado resultado. Mas eu até diria que estes são os casos fáceis. Os casos fáceis, isto é, que são os casos que tradicionalmente, já fora do ambiente digital, do ambiente analógico, também reconduzimos aos crimes de ódio e este de incitamento à violência e por aí fora. Problemáticos são as zonas cinzentas. Até onde é que... e onde entra, a propósito do discurso, portanto, já não estamos a falar de violência, que seja claro, mas a propósito da chamada cancel culture, ou seja, a ideia de que alguém tem uma ideia desagradável e ela deve ser banida e retirada do espaço público. Eu aí não me parece que esse seja um caminho... É sempre a discussão que te interessa. É sempre a argumentação que te interessa. É isso, porque vamos lá ver, é expor o argumento horrível aos bons argumentos que vai demonstrar para mais pessoas ainda que o argumento é horrível. Dir-me-ão, bom, isto significa para algumas pessoas que vão ter que ouvir o argumento horrível que isto lhes pode ser agressivo, as pode insultar na sua identidade e no seu conhecimento. Sim, mas elas, infelizmente, têm a possibilidade de não se sujeitar a isto, não têm que ouvir, não têm que ser sujeitas àquilo. Mas haver um espaço pequeno, um espaço público, onde se pode desmontar e atacar o discurso que não queremos no espaço público é uma realidade importante. Desculpa abusar, mas
Há depois disto uma outra coisa, porque aqui, este exemplo, esta dúvida que estavas a colocar era, bom, o incitamento ao ódio, o incitamento à violência. Muito bem, mas aqui estamos a falar de alguém que sugere uma coisa. O problema que temos também nas redes sociais é as notícias falsas. É as notícias falsas e é a informação falsa e é o disseminar notícias falsas. Aí também já temos ferramentas, ou seja, nós por alguma razão distinguimos e temos critérios que nos permitem identificar o que é um texto jornalístico e quais as regras de elaboração de um texto jornalístico, designadamente os deveres deontológicos que o jornalista tem que assegurar, o contraditório que tem que assegurar, o tratamento imparcial que tem que assegurar, e é isto que permite olhar para um texto e chamar-lhe notícia. Ou notícia como é que tu achas possível que tenha aparecido com tratamento jornalístico? Como é que dentro dos 6 jornalistas, como é que tu achas possível o que aconteceu a semana passada? Ora, eu acho que porque isso volta a dar a razão às pessoas que estão fora do sistema, não é? Porque dentro do sistema tu tinhas... Mas aí eu acho que o que melhor garante a liberdade de imprensa é ser o próprio jornalismo e ser os próprios órgãos, ou seja, desde a Comissão da Carteira Profissional ao próprio sindicato, eventualmente a ERC não é uma entidade bem amada no setor, porque acham de facto, ou seja, por causa daquilo que falávamos há pouco, é vista como o tentáculo do Estado a imiscuir-se. Mas se não temos a capacidade de achar que uma entidade eleita por 2/3 da Assembleia da República poderá dizer qualquer coisinha sobre a proteção da qualidade do jornalismo e sobre a liberdade de imprensa e sobre a sua não manipulação por aqueles que são inimigos da liberdade de imprensa, então estamos de facto numa situação particularmente complicada. Mas o que eu estava a dizer era, há critérios que nos levam a dizer que isto é um texto de opinião, isto é um texto jornalístico e isto é um chorrilho de mentiras. São 3 coisas diferentes. Mas há um critério objetivo que resulta da lei e das práticas jornalísticas e de séculos de jornalismo que permite dizer isto é um texto jornalístico. O que gera confiança das pessoas naquilo. Sabem que ao estar a ler aquilo, estão a ler um trabalho noticioso trabalhado por um jornalista que obedeceu a determinadas regras e que, enfim, sendo criticável, é fidedigno. Se permitimos que passem por notícias coisas que o não são, que não cumprem estes mínimos, que têm até o intuito de se mascarar destes conteúdos para passar uma mensagem e para passar mentiras, é um termo técnico, é mesmo, coisas que objetivamente a observação empírica da realidade demonstra que são falsas, aí fazemos ruir o castelo. Então tu achas que o Estado deve apoiar os jornais e a comunicação social? Bom, esse é outro tema. Porque vem logo a seguir, não é? Não vem necessariamente logo a seguir. Não, mas é que a questão em Portugal vem muito logo, porque isto não é sustentável. O setor está em crise. Está em crise porque temos um mercado de 10 milhões de habitantes. E porque não conseguimos exportar os nossos conteúdos para o Brasil, que aí poderia dar um salto em termos de económico. O inverso acontece, não é? Por isso, a questão, para mim, que está muito ligada é, então, o Estado deve apoiar... Vejamos. Ou não. Enquanto pessoa que vem da área dos perigosos esquerdistas, digamos, ou quem vem num campo em que acha que o Estado tem deveres para com os cidadãos, também tem deveres para com os cidadãos, garantindo-lhes que há imprensa livre. E garantindo-lhes que há imprensa livre e plural pode significar, o problema aqui não é esta parte, acho que até este ponto está toda a gente de acordo. Toda a gente não. A iniciativa liberal, se perguntar ao João Coutinho de Figueiredo, já não está a concordar comigo neste ponto, mas de forma mais abrangente, este ponto de que se nós achamos que o Serviço Nacional de Saúde é relevante porque traz um bem público aos cidadãos, se achamos que a escola pública traz uma vantagem, haver imprensa livre também é algo que é indispensável à democracia, é indispensável às instituições, é indispensável à vida em sociedade. O problema não é tanto isto, e a ideia de que o Estado eventualmente deve poder ter ou incentivos fiscais, ou programas de apoio, ou formas de garantir que os jornalistas que lá estão não são precários, porque isso muitas vezes parte do problema é esse. A precarização do exercício da função torna também mais difícil que o jornalista seja exigente para com o seu editor ou com a direção, porque está numa situação de dependência económica. O problema não é tanto o diagnóstico de todos estes problemas, é depois na solução garantir que qualquer que ela seja, ela não leve a que haja a escolha deste ou daquele em função das preferências e da forma como ele é mais ou menos simpático para o governo que está em funções de momento.
Eu acho que o último ano demonstrou bem que mesmo uma medida como o tal apoio, que, enfim, mais uma vez navegando nas redes sociais, quando alguém, é uma daquelas coisas que vem à tona de vez em quando, os 15 milhões que deram para comprar os jornais. O governo comprou os jornais todos metendo 15 milhões no setor. Ora, ainda que possam ser discutíveis os critérios, ainda que alguns órgãos de comunicação social tenham optado por não querer, porque achavam que isso comprometia a sua integridade, houve ali um esforço, não sei se bem sucedido ou não quero fazer esse juízo, sou suspeito, porque obviamente, portanto, do partido que apoia o governo, acho que houve ali um esforço sério de o tentar fazer. Mas se ele for cego, isto é, se for uma lógica do véu de ignorância, eu não sei para quem é que estes apoios vão, os critérios são estes, e se cumprirem, têm acesso a um determinado canal para subsistir, eu acho que é algo que se enquadra nas funções do Estado de garantir a liberdade de imprensa. Não me choca. O demónio está depois nos detalhes. Ou seja, como é que se garante que vai para os sítios, não é para os sítios certos, é que não é distorcido na sua distribuição e na definição dos critérios. Os critérios do ano passado, repare-se, aqueles 15 meses também era uma coisa excepcional por causa da pandemia. Portanto, olhava para quê? No fundo, para a faturação do ano anterior e para elementos objetivos sobre a atividade empresarial. E é difícil ir muito para além disto. Porque ir para além disto, olhando para conteúdos e dizer, bom, faz aqui falta no espaço da opinião um determinado pensamento neomarxista. Isso aí temos pena, portanto, não pode o Estado dizer o que é que faz falta ou o que é mais ou menos representativo. Apesar de, enfim, aproveito a deixa, uma coisa ótima que também, ótima, isto é uma coisa que se ouve muitas vezes, que é o domínio da comunicação social pela esquerda. Depois vejo os programas de comentário, vejo quem é que são os detentores dos principais órgãos de comunicação social e eu pergunto-me quem reproduz esta ideia de que há um domínio claro e evidente manipulativo da esquerda. Portanto, tem um bocadinho a ver com aquele debate Voltando um bocadinho atrás, falando um bocado do white trash, das pessoas que estão fora do sistema, que é, tu não achas que então se entras por um caminho de maior controle, porque o que aconteceu, para mim, não posso estar erradíssimo, mas o que aconteceu é que de repente havia uma série de pessoas que não tinham voz e começaram a ter voz nas redes sociais e depois apareceram algumas pessoas de uma forma oportunista que os juntaram e começaram a ganhar poder político. Mas o problema está lá, porque na América metade das pessoas praticamente votaram no Trump. Não é? Em Portugal votaram agora no André Ventura, acho que 500 mil de pessoas ou mais, não é? 500 mil de pessoas. Nas presidenciais. Nas presidenciais, é um número gigante. Não é? Tu não achas que há o risco, aquilo é um problema, e são pessoas como tu e como eu e como todas as pessoas que estão aqui nesta sala, de abafares, qual é a resposta que tu, não é o PS, porque aqui tu estás aqui como Pedro e não como o PS, qual é a resposta que vocês têm para essas pessoas? Porque elas são cada vez mais, elas sempre existiram, não tiveram voz durante anos e anos, e de repente as redes sociais deram-lhe de alguma maneira voz. Se calhar não a melhor voz, se calhar foram manipuladas, se calhar houve oportunistas que pegaram, mas isto é parte da sociedade, não é? São pessoas como nós. Mais uma vez, a minha resposta não é, quanto ao diagnóstico, não é muito diferente do que eu dizia há bocadinho, ou seja, não é que já lá tínhamos estado, mas o fenómeno não é diferente do que aconteceu na Alemanha no início da década de 30. Ou seja, o veículo é que é muito mais rápido, muito mais eficaz, permite a criação de rede, permite crescimentos e uma evolução muito mais rápida, mas de facto esta ideia de que as pessoas que, por alguma forma, se ficaram de fora do sistema, não estão acompanhadas, não têm respostas em tempo útil, continuam estagnadas naquilo que é as suas expectativas, a sua progressão, e isso é manipulável e é utilizável por quem não está interessado em fazer o debate complexo, o debate rigoroso, o debate das causas, enfim, podendo até ver aqui visões diferentes, mas enfim, eu tenho respeito pela iniciativa liberal no sentido em que tem um programa político que está diametralmente oposto ao meu, em alguns aspectos pode ser mais ou menos demagógico num ponto ou noutro, mas estruturalmente não desenvolve um raciocínio manipulado com a intenção de enganar para propósito e proveito próprio. E é isso que encontramos nos populismos, aquele tema que há bocadinho no passado ao lado, guardámos para aqui se calhar. O populismo tem a intenção de ir buscar e aproveitar o descontentamento, de criar a ideia do nós e os outros, sendo que os outros são as elites que dominam e que não estão interessadas no bem-estar das pessoas e que, de alguma maneira, são um corpo estranho que tem que ser purgado. E, no fundo, o que procuram é
junto de pessoas que têm problemas reais, que precisam de respostas e atendíveis, gerar ressentimento e a partir daí capitalizar para obter voto e mostrar-se como o redentor. Mas aí não acho que a esquerda tem essa responsabilidade, porque diaboliza... Mas isso é o erro da estratégia. Que é inacreditável. Parece que eles são uns cães que estão ali. Isso é o basket of deplorables da Hillary Clinton contra o Trump. Claro. Ou seja, esta ideia de eu vou anatomizar aquelas pessoas que ficam de fora. É um erro. Porque vejamos, também, eu acho que no caso do Chega ou no caso de outros partidos com este perfil, há vários eleitores diferentes ali dentro também. Claro. Ou seja, vejamos, há algumas pessoas que são eleitores, talvez até dirigentes, mas há algumas pessoas que de facto perfilham ideias que são deploráveis, não haja dúvida. Ou seja, dizer que o Chega ou que um partido extremista como o Salvini ou como os Fratelli d'Italia, que agora está em Itália, o cenário ainda é mais assustador, porque temos dois partidos extremistas de direita a disputar o segundo e o terceiro lugar, ou o primeiro e o segundo, portanto, ambos com 20%. É um cenário de horror. Mas ou na Frente Nacional. Vão-me dizer que na Frente Nacional, no Vox, nos Fratelli d'Italia, no Salvini, não há lá dentro deploráveis, não há lá dentro fascistas em sentido técnico rigoroso. Claro que há. Ou seja, o que é preciso é separar aqueles que estão a utilizar e a liderar e a tentar mobilizar para proveito próprio as outras pessoas que, sendo eleitores ou que, no fundo, tendo sido apanhados na malha, estão a ser levados a acreditar que a solução dos problemas é derrubar o sistema, porque o sistema não lhes deu as respostas. E, portanto, essas pessoas são aquelas para as quais é fundamental. Não é por apenas terem votado no Chega agora que precisam dessas respostas, já precisavam antes, assim como precisam aquelas que votam no Bloco de Esquerda, do PCP, do PSD ou no CDS. Portanto, o ponto é, e voltamos também ao outro tópico da conversa anteriormente, as desigualdades. E o acentuar das desigualdades e o facto das pessoas não percepcionarem que a comunidade está a trabalhar para elas também, que estão a ficar esquecidas, que estão a ficar para trás, é obviamente um convite ao extremismo. Agora, isto convoca-nos para os debates estupidamente complexos sobre por que razões é que as desigualdades persistem e qual é a nossa capacidade, enquanto país periférico na Europa, também de as combater com o mesmo ritmo que outros países, tendo em conta o nosso histórico, em alguns casos, de atrasos estruturais, no plano da educação, por exemplo, ou outros. Isso leva-nos depois ao debate europeu, quais são os condicionantes. E eu acho que é aí, pelo menos para nós europeus no momento atual, que eu acho que o debate se devia fazer, ou que se devia insistir em que o debate se fizesse. Porque se não existir tomada de consciência junto dos decisores europeus de que a lógica orçamentalista que muitas vezes domina as políticas de gestão da zona euro e da União Europeia são o garrote que depois fomenta os extremismos, que gera os descontentamentos, que deixa pessoas para trás, estamos condenados a repetir o erro à exaustão até que em Itália tenham 40% dos votos somados, em França a Le Pen tenha 42% de intenções, ou até mais, a sondagem tem 46% de intenções de voto numa segunda volta. Portanto, ao se terem demitido de reconhecer que têm que resolver os problemas das pessoas, porque acham que estão a resolver, enfim, mais uma vez, não quero estar aqui a dizer que se o fazem é por maldade, ou porque só estão preocupados com o setor financeiro. Eu acredito genuinamente que haja pessoas que entendem que a melhor forma de proteger o modelo europeu há de ser garantir estabilidade monetária, estabilidade financeira e que as outras coisas, uma lógica um bocado à Reagan, da trickle-down economics, que isto funciona para todos. Bom, acho que já temos evidência suficiente que isto não é bem assim. E que se não houver medidas e se não houver investimento e se não houver preocupação com políticas que puxem de volta as pessoas que ficaram para trás e que continuam a ficar para trás, vamos ter dias muito complicados e não vai lá, é isso, eu concordo em absoluto contigo, não vai lá com dizer vocês são isto, vocês são aquilo, vocês eleitores, vocês estão a excluir-se fora. Não, antes pelo contrário, é perceber, ouvir as pessoas e tentar captá-las de volta. E agora, nisto vem logo duas perguntas, que uma o António Costa, quando foi para a Câmara em 2007, foi um tipo super reformista. Aconteceu imensa coisa. Novo PDM, ele é que, no fundo, nós devemos, para o bem e para o mal, eu para mim acho que é mais para o bem do que para o mal, a este boom de Lisboa. Ele e o Manuel Salgado, que vai ser entrevistado aqui amanhã, fizeram com que as condições, não foram só eles, porque depois também há coisas que não dizem respeito a eles, mas houve realmente um esforço grande para melhorar Lisboa. E acho que isso funcionou bem, etc. Porquê é que me aparece agora, nestes últimos 6 anos, o PS está há 6 anos no governo, mais ou menos, 6 anos,
Porque é que eu olho para este governo, não sei se é ignorância minha, mas parece-me um governo que é tudo menos reformista e que está só a gerir uma situação política. Isto pode parecer contraditório, mas é mais fácil ser transformador numa cidade, ou seja, a margem... Não, isso está bem. Mas em parte é isso, ou seja... Como eu diria, eu pago o António Costa para ele fazer o Portugal melhor. Certo, mas... É o trabalho dele, o meu é fazer outras coisas. O ponto também é, nós pagamos para fazer melhor, mas com as ferramentas que tem ao seu dispor. O teu ponto da pergunta era o comparativo de porque é que isto aqui em Lisboa foi tão... Não, porque ele fez mesmo coisas... E porque é que demora do outro lado? Eu não vejo nada a ser feito na educação. Eu não sei bem o que é que o governo do PS pensa sobre a educação e o que é que está a pensar fazer. Na saúde. É que parece que o António Costa faz bem a coisa quando sai o governo de Passos Coelho, ele entra, ele parece que tenta unir outra vez os portugueses. Tem uma grande ajuda do Marcelo, não é? E acho que faz isso, ou seja, apaziguar um bocado. Mas depois ficamos todos apaziguados e não se passa nada. O primeiro mandato não digo o primeiro... Porque eu também critico, deixa-me só dizer isto, eu também critico o Passos Coelho, porque o Passos Coelho, é desculpa sempre do governo Passos Coelho, a gente estava com a troika, não dava para fazer mais. Desculpa lá, um gajo tem que ser malabarista, tem que conseguir estar com mais do que uma bola no ar ao mesmo tempo. Tu tens de conseguir várias coisas ao mesmo tempo, está a ver? E em relação ao António Costa, a mesma coisa. Não, mas é que a preocupação era pôr isto outra vez. Estamos há 6 anos nisto. Em parte, vamos lá ver. E se calhar tu concordas um bocado comigo. Não, isso tudo que eu vou dizer soa justificativo, mas eu acho que há que olhar para cada momento. Sim. O primeiro governo da Geringonça, e dirão alguns, o governo da Geringonça, porque este não será, é um debate em progresso, não vou deixar de dizer nos sítios próprios, mas o governo da Geringonça fundamentalmente tinha uma preocupação principal que era travar, ou seja, repor, se quisermos, travar a regressão que tinha sido produto daquela ideia de abraçarmos um bocadinho a Troika, abraçou o governo na altura a Troika como uma forma também de introduzir aquilo que rechamam as suas reformas estruturais, no fundo, reduzir o peso do Estado. Portanto, havia ali uma resposta ideológica que se foi dando durante 4 anos àquilo que era, se quisermos, o risco em que nos encontrávamos de chegar a um ponto de não retorno, ou seja, em que degradamos os serviços públicos de tal forma que depois a sua reposição não é fácil. Isto, em grande medida, correspondeu à ação política dos 4 anos iniciais e, portanto, do primeiro mandato. Mas sempre a cativar. Porquê? Mas é o tal... Mas isso é a resposta ao que estavas a perguntar. É as duas bolas no ar. Ou seja, se por um lado, e leva-me à minha resposta anterior... Mas eu vejo uma bola nós temos um problema gradual, um problema estrutural na forma como a Europa nos encara. Não é nós, encara em geral a gestão da zona euro e a gestão orçamental. E, portanto, essa condicionante não a conseguimos reter. E, portanto, de alguma maneira, o preço a pagar, se quisermos, por haver reposição de direitos sociais, por haver, e mesmo assim, a cativar, mas porquê? Mas para permitir produzir resultados como um aumento brutal do salário mínimo, um aumento significativo, um regresso às prestações sociais como existiam, não desinvestir até determinado ponto no funcionamento do dia-a-dia do SNS ou das escolas, não já tanto no investimento, que é o ponto mais criticável, onde o que não tivemos foi investimento. A questão não é só about money, é a questão de reorganizar o sistema público. Eu nem estou a falar de despedir pessoas. É que parece que os governos, quando lidam com os sindicatos, estão só a discutir se vão aumentar ou não. Não estou a falar de pôr as pessoas mais felizes no sistema público, reorganizando o sistema público. E não parece estar a acontecer nada. Em grande medida, não aparece nem nos governos do PSD, nem do PS, nem do PSD, nem do PS. Mas eu acho que o Portas meteu as páginas na gaveta. Estou a bater na mesma porta sempre. Mas, de facto, o problema principal que os serviços públicos enfrentam não é tanto o seu processo de modernização, porque é isso, se olharmos, não apenas para o Simplex, mas atualmente, se olharmos para as medidas de modernização e de investimento, elas existem. Efetivamente, não há omeletes sem ovos. E, portanto, não há omeletes de serviços públicos funcionais com resposta rápida se não existir um quadro de funcionários com condições para poder exercê-las e para poderem ter respostas atempadas em todo o território. E há
enfim, isto é transversal, não é só, se quisermos, até no próprio seio da área política dos eleitores do PS, isto se encontra. Há uma ideia que os funcionários públicos são os principais privilegiados do sistema. Porquê? Porque tem uma garantia de estabilidade do emprego. E este fator é psicologicamente muito importante, mas dificulta a leitura de que, efetivamente, em muitas áreas, continuamos a estar abaixo daquilo que era o necessário para que as tais, quando tu falas das reformas para o sistema funcionar, de facto, elas não se fazem sozinhas sem quem as execute e sem quem esteja motivado e quem sinta daí o incentivo para as fazer. Portanto, ainda hoje, nesta semana, era outra vez manchete, não sei se... Mas a da manhã, que a ideia subiu brutalmente o número de funcionários. Mas o que nós tínhamos era uma subcolocação de pessoas. E este elemento é até mais importante do que a ideia de que temos que reinventar a roda em algumas destas áreas. Mas tu, ao fim de 6 anos, agora, não tens de livre. Mas espera, e nos primeiros 4 anos, deixa-me só isto, primeiros 4 anos havia geringonça, havia um apoio claramente à esquerda, e o governo do PS optou por ser super cumpridor no orçamento, no déficit, portanto, e havia um apoio completamente à esquerda. Portanto, podiam ter sido feitas reformas, se calhar podia ter sido feito mais investimento. E há uma opção política. É verdade. Se calhar perdiam votos, não, mas depois incumpridas era no plano europeu. E esse incumprimento não é sem consequências, ou seja, esta ideia também... Vejamos, eu acho que há uma opção com déficit e dívida ao nível europeu, sem qualquer dúvida. Mas, enquanto esta for a matriz, a existência de políticas locais que eventualmente têm déficits a crescer ou dívidas a crescer, tem repercussões depois naquilo que é o preço que se paga pela emissão de dívida, que é uma necessidade que ainda temos. E, portanto, a redução do déficit tem vantagem e cria folga para... Ou seja, isto é, mais uma vez, contraintuitivo. Ou seja, como é que eu reduzindo o déficit e gastando menos, isto me dá folga para fazer outras coisas? Dá, porque pago menos juros pela dívida que ainda continua a precisar de emitir. E, portanto, não é uma peça que se possa retirar do xadrez. É difícil dizer, bom, havia maioria no Parlamento, porque é que não usaram? Porque não é naquele tabuleiro que esta decisão se toma, é no outro tabuleiro onde nós temos um problema estrutural. Mas eu acho que as decisões não andaram para a frente por motivos eleitorais. Eu acho que o eleitorado do PS se calhar não quer mudar as coisas. E eu acho que isso até pode ser assim. Por exemplo, é outra coisa que eu quero... O eleitorado do PS são vários eleitorados. O PS sendo um partido grande catch-all, ou seja, tem várias esferas... Por isso tem que se tomar conta de vários, mas tens os reformados muitos do PS, tens o setor público, eu acho também bastante do PS. Eu acho que há sempre um medo de mexer dentro da coisa. Eu acho que Portugal está muito refém. Mas a posição recente até é outra, ou seja, é que não se vai o suficiente... Por exemplo, qual é a tua posição? Como o Pedro Delgado Alves, o que é que acha sobre isto? Acha que se devia fazer mais coisas? Acha que se devia investir mais no Estado? Qual é a tua posição? Acho que devia haver mais investimento público. Acho que os serviços públicos necessitam de reforço de massa humana, de recursos humanos, para poderem dar resposta. E digo isto até com experiência de quem é presidente de uma junta de freguesia, e eu bem percebo. As demoras da resposta, da eficiência, têm muito a ver com a ausência de recursos humanos e recursos humanos qualificados e incentiváveis a ficar. Nós temos subido o salário mínimo, por exemplo, mas esquecemos um debate igualmente ao qual estão, não é igualmente, mas igualmente, equiparavelmente importante, que é o debate do salário médio. Nós, neste momento, na função pública, o salário mínimo já subiu a um ponto em que se aproxima do salário médio da função pública. Isto também é uma campanha de alerta que deve tocar quanto àquilo que é a forma como, mais uma vez, queremos continuar a insistir em que os omeletes sejam gourmet, mas os ovos estão fora de prazo. Ou seja, eu acredito nestas coisas todas, mas acho que, infelizmente, as baias que nos condicionam não são suscetíveis de irmos lá, pôr a baia ao lado e avançar. Porque isto tem consequência, é um trade-off. Nós optámos por integrar este espaço de integração europeia. Infelizmente, estamos a sair mais caro do que a expectativa inicial, porque o grau de comprometimento com as regras orçamentais e com tem a ver depois com outro problema, que é o debate dos outros lados. Ou seja, os alemães também têm os seus debates, e da perspectiva dos alemães, que também pode ficar muito pior para nós. Também têm os seus, que os alemães também têm os seus populistas para refrear, e também têm que manter a AfD controlada. Mas eu continuo a dizer que... E, portanto, desconstruir um compromisso que diga, não, a União Europeia assume-se como um projeto que também coloca o investimento público como uma prioridade. Mas tens uma posição, é uma posição demasiadamente fatalista, para o meu gosto. É fatalista. Até vou-te fazer a pergunta, tu dentro do PS,
tu situas-te aonde? Eu acho que há margem. Situas-te à margem hoje em dia? Não, acho que há... Não é à margem. Não, eu ia dizer é que há margem para ir mais longe. Há margem para ir mais longe, porque sentes-te à margem, um bocadinho. Não tanto, ou seja, há muitas... Eu acho que há margem dentro das regras europeias para ir mais longe e para tentar esticar a corda, mas apesar de tudo, nós ganhamos mais. Enfim, eu faço esta análise retrospectivamente, tinha outra opinião e enfim, não é... Vi com os meus olhos, vimos todos, mas dois modelos de abordagem diferentes da relação com a União Europeia neste tema. Vimos a abordagem conflitual inicial da Grécia, que, enfim, a que muitos aderimos sentimentalmente no sentido de finalmente alguém está a dizer as coisas que tinham de ser ditas. Todos olhávamos para o Varoufakis como sendo alguém que finalmente pôs a nu as contradições do funcionamento do Eurogrupo, mas ao mesmo tempo havia ali uma dimensão, eu não quero ser insultuoso, mas havia ali uma componente pueril que depois se torna menos eficaz. Ou seja, é mais eficaz e teve muito mais retorno e muito mais capacidade e muito mais margem esta abordagem que o PS teve, ou que o António Costa teve capacidade de ter, porque geriu tal coisa. O que é que me adianta anatomizar o Sr. Schäuble dizendo que ele é um dos maus e o Varoufakis são um dos bons, se isto depois não resolve nenhum problema a ninguém e os gregos que ficaram igual ou pior? É igualmente, é ou não mais inteligente de uma determinada perspectiva reconhecer que temos divergências, vamos ir e tentar construir até onde conseguimos ganho de causa. E foi, ou seja, sem eu ter que convencer o Sr. Schäuble a tornar-se um socialista ou um social-democrata, tem prescindido da minha agenda e ver até onde é que esse equilíbrio se pode fazer. Onde eu aceito um bocadinho esta dimensão do fatalismo, e por exemplo, é um tema que às vezes discuto com o Daniel Oliveira com intensidade. Há quem olhe para a União Europeia como um projeto que já está a pôr em causa o funcionamento das democracias dos seus Estados por insistência neste modelo económico. E se não reconhecermos, acho que devemos reconhecer, que a União Europeia tem um viés em relação a determinado modelo económico. A União Europeia é criada essencialmente com o objetivo, na década de 50, ou melhor, as comunidades europeias são criadas eminentemente com um objetivo, que é que os europeus não se matem uns aos outros. Não haja guerra. É este. Claro. E depois vão-se acrescentando outras camadas, e a certa altura, nas camadas do bolo, desta espécie de bebinca de prioridades ou de políticas, acrescenta-se ali algo que é, de uma perspectiva de teoria económica, redutor para políticas públicas à esquerda ou sociais-democratas, mesmo sociais-democratas conservadoras, nem precisam de ser muito radicais. E esse problema ainda o temos. Agora, se encaramos isto como um fatalismo e, portanto, jogamos as regras do jogo apenas, se tentamos uma transformação radical ou outro modelo, é um debate estratégico. Infelizmente, olhando para a atual composição dos governos, ou até do Parlamento Europeu, portanto, aquilo que os outros europeus estão a votar, por muito que seja, enfim, desanimador perceber que o espaço da União Europeia se está a tornar um espaço cada vez menos permeável e com menos espaço para estas políticas, há partes da realidade que são o que são. Isto é, eu não consigo obrigar os polacos, os húngaros, ou aqueles que trazem amplas maiorias de deputados conservadores para o Parlamento Europeu a votar de outra forma. Porque eles também são beneficiários deste modelo para já, ou aparentemente acham que são beneficiários deste modelo. Também porque estão no centro da Europa, também vemos muitas coisas de tantos países que nos passam à frente que saíram do Bloco de Leste e rapidamente têm melhores resultados económicos. Bom, mas se calhar façamos o debate todo com complexidade. Estes países estão localizados exatamente onde? Ao lado daquilo que é o maior potência industrial. São, obviamente, enquanto local para consumir ou para produzir, têm vantagens que nós não temos. Todos estes países saíram de trás da cortina de ferro com graus e índices de escolaridade na ordem dos 90%, de ensino secundário e com elevados níveis de formação superior. O nosso patamar de partida, é verdade, já foi há mais tempo, foi há quase 50 anos, mas ainda assim condiciona geracionalmente e só agora é que nos estamos a livrar desse lastro. Portanto, todos estes elementos parecem todos desculpas para a conversa do Ventura é mais fácil. Bandidos, ladrões, chulos, é muito mais fácil do que estar a explicar estas coisas todas, mas, na verdade, se seriamente queremos superar o problema... Tu tendo uma posição mais à esquerda dentro do PS, tu, no fundo, o que chega à conclusão é que a diferença entre o governo do Passos Coelho e do Costa é mais em termos de tom do que outra coisa qualquer. Eu acho que, ideologicamente, o governo do Passos Coelho tinha um programa político de desconstrução do Estado Social. Podem dizer que... Enfim, achas que tinha? Acho que tinha, isto é, desconstrução. Vamos lá ver. Também eu acho que ninguém tem. Nem o Ventura. O Ventura não tem o programa que lhe for... Esse aí, eu acho que é a mesma questão. É o que lhe der. É o que der votos. É a coisa do dia seguinte, mudar a camisa, se for necessário, veste outra pele. Eu acho que, genuinamente, a matriz do governo do Passos Coelho olhou para o memorando de entendimento como algo que permitia
realizar um conjunto de coisas que já trazia nos escritos que tinha anteriormente e tinha uma visão, até, enfim, mesmo da perspectiva do que era o PSD tradicionalmente nestes temas, que sendo conservador e que sendo liberal social, nunca tinha ido tão longe nesta ideia de reduzir o Estado apenas, digamos, reduzir-lhe a sua escala, dar espaço para o aparecimento de respostas na área da saúde, na área da educação, na esfera dos privados, que, enfim, da minha perspectiva, são piores da prestação de cuidados de saúde ou de edificação de um sistema educativo, mas eu acho que havia... Tu achas que a saúde e a educação devia ser totalmente pública? Não é totalmente pública. Os privados que façam tudo o que entenderem dentro da sua esfera de liberdade. Mas não devem ter acordos com o Estado? E podem ter acordos. Okay. Vamos ver. Então, dois casos diferentes. Claro. No caso da educação, por exemplo, gerou-se aquela polémica gigantesca, mas que bem revelava diferentes abordagens ideológicas de olhar para o tema. A questão dos contratos de associação. Os contratos de associação foi um tema em que se pintava a ideia de que malvado Estado está a fazer fechar escolas e colégios privados. Mas, na verdade, aquelas escolas existiam e tinham contratos de associação para suprir uma falha da rede da escola, que é uma obrigação do Estado. E deve ser uma obrigação do Estado, e tem que ser uma obrigação do Estado, porque é o que garante, de facto, que o elevador social funciona e que há igualdade de oportunidades. A partir do momento em que o Estado consegue dar uma resposta, não faz sentido estar a ter a sua resposta e apagá-la e ainda estar a financiar uma resposta que deixou de ser necessária. E, portanto, nesse sentido, havia a ideia de que, mas porque é que não posso escolher livremente o colégio dos meus filhos? Mas todas as pessoas podem escolher livremente o colégio dos seus filhos. Não podem achar que é o coletivo que tem que financiar uma determinada opção de um determinado perfil ou tipo de educação, quando há uma resposta pública que é porque tem que ser neutra, laica, igual, universal para todos. Portanto, o Estado está a desempenhar a sua função. Eu, contribuindo através do Estado, estou a desempenhar a minha função de ter um sistema educativo a funcionar. Se alguém quiser um modelo educativo diferente, é livre de o escolher, obviamente, e eventualmente tendo que o pagar. Mas ninguém, por razões económicas, fica privado de ter acesso à formação. A saúde também é uma área em que o ponto é também o mesmo. E atenção, voltando só ao outro, porque vale para os dois. E há vantagens para a comunidade de existir um sistema universal de educação gratuito para todos e que garanta que todas as pessoas têm esse acesso. Assim como existe vantagens para todos de existir um Serviço Nacional de Saúde como uma base. É verdade que as duas coisas e os dois modelos são diferentes, porque também na sua gênese eles também tiveram origens diferentes e foram construídos de forma diferente e, portanto, com graus de cobertura diferentes e, portanto, também com inserção e com envolvimento dos privados de forma diferente. Mas, mais uma vez, o princípio de que se não há resposta do público, pode haver parcerias com o privado quando isso se justifica. É a mesma lógica, é a mesma filosofia e também, mais uma vez, uma pessoa pode optar por outro tipo de prestação de cuidados de saúde. Não tem que esperar que o contribuinte suporte esse custo, quando o contribuinte já está a suportar o custo de ter o Serviço Nacional de Saúde a funcionar e isso tem custos. A saúde depois tem outra esfera de problemáticas que tem a ver com a ADSE, enfim, que é, de alguma maneira, um elemento... O que é que tu achas em relação a isso? Porque é um elemento de ponte, ou seja, a ADSE é peculiar porque, por um lado, na verdade, hoje a ADSE é um seguro de saúde para os funcionários públicos. Exatamente. Portanto, que contribuem, que pagam. Podem contribuir ou não, se quiserem. Podem ficar de fora. Os que estão pagam, e portanto pagam 3,5% é escalonado, mas pagam uma contribuição para dele beneficiar, mas a dúvida aqui é, então porquê é que não há de haver um seguro de saúde para todos? Ou seja, porque não há de haver uma ADSE para todos. É uma discussão legítima. Agora, também é importante perceber porque é que ela existe. No fundo, o Estado tem dois chapéus. É o Estado enquanto coletividade e é o Estado enquanto empregador daquelas pessoas. E, de facto, na lógica de tentar criar atratividade e estabilidade e condições para que aquelas pessoas trabalhassem para o Estado, desenhou-se este modelo de saúde que hoje, como digo, é financiado através das contribuições dos próprios. Mas que tem depois um impacto, e este é o que às vezes se subvaloriza, tem um impacto do conjunto geral das prestações de cuidados de saúde do país, que é o facto de retirar pressão ao Serviço Nacional de Saúde, porque muitas daquelas pessoas que recorrem à ADSE e aos protocolos e a essa via, no fundo estão, por um lado, a não sobrecarregar o sistema. E por outros também. É também, talvez, a mais bem-sucedida forma de interação entre privados e público que temos, porque grande parte da espinha dorsal da ADSE assenta nas convenções
com privados. E, portanto, de facto, aí temos um exemplo de uma forma de equilibrar. Não sei se será mais justa, se continua tão equilibrada quanto era, se é sustentável a longo prazo, mas hoje, de uma perspectiva dos princípios, é possível sustentá-la, por um lado, porque é financiada pelas contribuições dos seus beneficiários. E, por outro lado, porque, enfim, pragmaticamente está a desempenhar um papel no relacionamento com o resto. Então vamos agora, eu desde o princípio que estava para ir a esta parte, mas como a conversa tem sido tão fluida, tu foste presidente da JS. Antes disso, como é que apareceu a tua consciência? Eu pergunto isto a toda a gente. Como é que aconteceu a tua consciência política? Como é que aparece? Tu de onde é que és? Como é que acho que há coisas que são geração espontânea. Quer dizer, acho que há pessoas que tê-la-ão mais do que outras. Quer dizer, não venho de um contexto familiar despolitizado, ou seja, o meu pai foi dirigente sindical, teve dirigente sindical numa determinada fase, era militante do PS, tinha participação autárquica local, portanto, seja assim... Aqui em Lisboa? Aqui em Lisboa, sim. Do sindicato, portanto, eram os conferentes marítimos, portanto, aliás, chegou a ser uma quer no PS, quer nas outras, tinha bastante peso a nível... Quando os sindicatos tinham peso, enfim, infelizmente também é um problema que eu acho que atravessamos. Eu sou sindicalizado, sempre fiz questão disso mesmo, enquanto no SPGL. E principalmente no setor privado não há... Exato. Não há, eu acho que é onde no setor público está a recuar e é um problema sério também de mediação e de intervenção social. Portanto, de alguma maneira, tinha um contexto... Tu és sindicalizado aonde? Na universidade? Não, assim, no SPGL, o Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, CGTP. Que é da CGTP. Mas, quer dizer, não farei contas por alto, mas eu acho que há meios também em que a sindicalização não é assim muito elevada. Agora, mais recentemente, há outros sindicatos também na área do ensino superior, o SNESUP, que não está ligado a nenhuma das centrais sindicais, mas é muito escassa, por exemplo, na minha faculdade, as pessoas que estão sindicalizadas. São de longe a exceção. Havia uma altura em que éramos dois. Mas achas que é porque os sindicatos depois também estão muito politizados? Sim, eu acho que... Isso é um problema, não é? Eu dou aulas numa faculdade de Direito, também não é propriamente, não costumam ser viveiros de esquerdistas, digamos isto desta maneira, portanto, também não é assim o local onde se arvoram bandeiras vermelhas para alto. Mas sim, se está-se a criar esta ideia de mesmo no setor público, o sindicato é para os engajados politicamente e não necessariamente para... Só para reclamar, para discutir e para dialogar sobre os seus direitos. Mas, portanto, mas não é assim em todas as instituições. Enfim, noutras escolas da Universidade de Lisboa e noutros sítios há mais dinâmica. Mas não fugindo à pergunta. Portanto, um contexto em que tinha exposição ao tema, acho que é a questão do interesse e dessa interação. Eu inscrevi na JS para aí em 96, tinha 15 anos. Não tive muita intensa atividade, na altura eu estava na secção da Amadora, onde morava na altura. Não foi aí que tive grande intervenção político-partidária, digamos. Na faculdade, de facto, aí sim estive mais ligado, não à atividade partidária também, mas à atividade da representação dos órgãos da faculdade, fui candidato à associação académica. Tu, porquê é que com 15 anos, porquê é que tu te filiaste? É afinidade ideológica. Era o teu pai? Eu acho que era a minha também, ou seja, nunca tive dúvidas. Ou seja, então, portanto, aos 15 anos já tinhas uma vontade de fazer política? Meu pai, familiarmente também, todos, a minha mãe também, portanto, sim, eu acho que há pessoas que podem nascer mais com o bichinho do que outras, e portanto aí nunca tive grandes dúvidas que a minha área política era esta, do centro, à esquerda, portanto, enfim, na zona onde eu me situo. Portanto, nunca tive grandes dúvidas quanto a isso e pronto, o restante é esse envolvimento. E entre os 15 e para a universidade, o que é que era para ti seres da JS? Era o que eu digo, não tinha muita interação, porque eu andei na escola alemã, portanto, a minha escola não era próximo de casa, portanto, ou seja, admito que provavelmente se estivesse num local em que a vida de comunidade e da escola fosse mais interligada, eventualmente isso poderia ter gerado mais vida, mais participação na estrutura local. Não foi tanto isso. Portanto, tinha a vida associativa também na Associação de Estudantes da escola. Aliás, fui colecionando várias derrotas eleitorais das associações de estudantes. Portanto, nunca ganhámos as eleições na escola alemã, no outro. Que era mais à direita? Não era nada ideológico. Ofereciam mais hambúrgueres. Não, ali era, neste caso, salsichas. As temáticas eram locais, mas não era assim um
local de grande contestação. A Associação de Estudantes fazia só atividades complementares. No fundo, as atividades na escola eram mais outras, teatro, as outras, não era assim tão intenso. Depois, quando fui para a faculdade, de facto, e aí sim a Faculdade de Direito é conhecida por ser um local de grande e intensa atividade político-cívico-partidária, mas o meu eixo nem nunca foi o partidário do JS, foi mais, de facto, vida associativa, a vida dos órgãos da faculdade, fui do Conselho Pedagógico, do Conselho Diretivo, e depois fui candidato à Associação Académica, mas não ganhámos a eleição, portanto não tive essa experiência de Associação Académica, mas tinha mais a ver com esse eixo. E depois, o meu regresso, ou melhor, o meu engajamento maior é mais a partir de 2006, e portanto aí sim fui para o Secretariado Nacional do Pedro Nuno Santos, portanto, quando ele foi secretário-geral da JS, na segunda eleição, e depois lá estive com ele uns mandatos, depois com o Duarte Cordeiro, que lhe sucedeu, e depois a seguir fui eu candidato a JS. O que é que tu achas das juventudes partidárias hoje em dia? Acho que tem muito má imprensa, não haja qualquer dúvida. Ou seja, é muito melhor do que parece. É muito melhor do que parece. Isso não parece mal, não é? Mas repare, ao estar só a dizer isso, não estou a dizer grande coisa, porque reputacionalmente não haja qualquer dúvida. Enfim, porque hoje em dia tu começas a ter na vida ativa política já imensas pessoas que vêm das Jotas, que antigamente não existia, porque não existiam esses Jotas antes do 25 de Abril. Mas é tal e qual. É uma questão só isso. Se olharmos para países que têm os mesmos perfis de organização, o Schroeder foi dirigente da Juventude Social Democrata do SPD também. Portanto, o frequente encontrar... O Passos Coelho, o José Seguro, o próprio António Costa, não foi secretário-geral, mas teve um grande envolvimento. Exatamente. O tipo agora do CDS, do PP, também, acho que ele foi presidente das... O Francisco foi diretamente presidente da... Para lá, não é? Para lá, ele foi meu aluno, curiosamente. Foi teu aluno, ok. Parece que já sou velho, mas não. Era bom aluno? Era bom aluno. Naquele momento em que se dão as aulas, em que uma pessoa está na escala dos 20, já estão nos 21, o fosso etário não era assim muito grande, mas já tenho antigos alunos que são presidentes de Câmara ou outras coisas, portanto, não estou assim tão velho, portanto, mas voltando ao tema, efetivamente, é um eixo, isto é, aquilo que tem visibilidade e que se dá mais visibilidade normalmente mediática é a parte que pode ser pintada de forma negativa. Ou seja, coisas que já agora também não são assim de uma invulgaridade, se olharmos para as outras realidades europeias ou de outros países, que é um tema clássico e frequente os gabinetes ministeriais estão enxameados de pessoas que são militantes das juventudes partidárias. A pergunta que uma pessoa, enfim, descomplexadamente deve fazer é: a expectativa de se encontrar num gabinete ministerial de governos do PS era de militantes da JSD ou da JP ou da JCP? Não. Ou seja, é também uma questão de informação sobre o que é um gabinete ministerial. Tu achas que os políticos têm que se formar? Não é para formar. O que é um gabinete ministerial? É um gabinete de apoio a um membro do governo que está num governo que é partidário, para desenvolver para desenvolver políticas públicas, político, e para muito, e ao contrário do que as pessoas possam pensar, muito do trabalho feito nos gabinetes não é o trabalho técnico da concepção das políticas, não é só o trabalho técnico da concepção das políticas públicas ou de acompanhamento, há muito trabalho também de interligação com a sociedade e de fazer essas pontes, e há ferramentas, efetivamente, que se adquiriram num contexto organizacional de debate político, de discussão política, etc. Portanto, mas isto é, como digo, é a parte que normalmente é a pontinha do iceberg que é visível e que depois é fácil de gerar a ideia de que este conhece aquele e está aqui, está lá, mas verdadeiramente os gabinetes ministeriais e o apoio aos titulares dos órgãos, regra geral, enfim, não pode prescindir de ter uma componente de ligação aos respectivos partidos e aos respectivos locais onde se formam essas políticas públicas. Agora, há muito mais para além disso. Muitas vezes, para muitas pessoas, as organizações de juventude são os que se expõem primeiro a problemas e a causas. Há as pessoas que se inscrevem, de facto, porque é o primeiro caminho para resolver o problema que têm na sua escola secundária ou na sua associação de estudantes. Hoje, também mais frequentemente, para causas sociais que as mobilizam, portanto, seja a temática LGBT, seja a temática ambiental, muitas pessoas chegam hoje também com esta preocupação, porque é de facto nas faixas etárias mais jovens que há a percepção da urgência destes temas. Para muitas pessoas é às vezes o primeiro contacto com o resto do país. O Sr. Sousa Pinto dizia muitas vezes que conheceu o país sendo secretário-geral do JS, e eu posso dizer exatamente a mesma coisa. É uma das coisas, enfim, hoje infelizmente são cada vez mais raras, mas é uma das coisas em que concordo mesmo com esse ponto do Sr. Sousa Pinto, ou seja,
eu fui aos 308 conselhos portugueses, fiz questão, era um bocadinho, pronto, até um bocadinho de obsessão da minha parte ter ido aos 308 em 2 anos, visitar todos. Às vezes não havia estrutura da Juventude Socialista, mas havia sempre algo para ver localmente. E, de facto, esta interação, pessoas que, se calhar, sem aquela oportunidade, sem aquele espaço para organizar coisas, para fazer discussões públicas, não conheceriam os seus camaradas do Algarve, não conheceriam os outros pontos do país quando têm que se deslocar. Portanto, é também uma imersão e um choque na realidade do país. Eu conheci o país a voltar a Portugal, em bicicleta. Mas cá está. E seguramente terá uma coisa em comum com isto, que é saber os sítios onde melhor se come no país. Eu às vezes fazia uns circuitos e recebia de avanço no Facebook a dizer não perder o arroz de salpicão em Castroleiro. Portanto, dá para fazer um roteiro gastronómico. Como em tudo na vida, também já agora, obviamente que as estruturas, as juventudes partidárias, assim como os partidos, assim como os clubes recreativos, obviamente têm pessoas que não se movem pelas melhores razões. Claro. Portanto, mas como em tudo, ou seja, infelizmente é um traço da tal imperfeição de sermos seres humanos de que falávamos há bocadinho, nem todos se movem pelo mesmo e obviamente haverá, seguramente, ali, como em qualquer outro local, essa escala. Agora, como digo, é mais fácil ser bombo da festa porque naturalmente são pessoas mais jovens, portanto, cujas carreiras profissionais ou mesmo académicas estão a desabrochar, estão no início. Portanto, dizer que está a desempenhar uma determinada função sem ter ainda experiência, pronto, mas é evidente que há um local onde tem que se começar, seja numa Assembleia Municipal, seja num determinado contexto, porque isto deve ser encarado. E eu acho que é uma herança ainda da ideia de que a política é uma coisa suja. É uma herança que não é só salazarenta, é uma ideia que até vem de trás. Aliás, se virmos algumas... Enfim, se calhar é comum a vários temas, não há uma singularidade nacional. Se virmos os jornais satíricos do século XIX, a paródia ou outros, portanto, a ideia, a porca da política, já presente em desenhos e em caricaturas, é uma coisa antiga. E, portanto, esta ideia é fácil de pular. Há ali um mais fraco, mas se virmos em todas elas, há propostas políticas e coisas que foram colocadas em marcha. Vieram dali. Por força de haver uma maior impaciência, uma maior vontade. Passos Coelho foi importante Passos Coelho, aliás, muitas vezes que... Era a parte esquerda do PSD. Era a parte esquerda do PSD. Mas posicionam as estruturas de forma, às vezes, enfim... Mais à esquerda ou mais à direita. Mais à esquerda ou mais à direita, como sempre o caso, relativamente às suas próprias estruturas. Porquê? Porque também... Isto pode ser uma desvantagem, porque, obviamente, pode gerar a ideia da formulação de propostas sem adesão à realidade. Mas a liberdade de poder formulá-las sem ter que estar... não é a liberdade de formulá-las só por formular, sem ter que depois pôr a mão na massa, mas o maior distanciamento face à decisão, que pelo menos instiga o debate e obriga a que ele tenha lugar, não significa que depois, por exemplo, a legalização de drogas leves ou mesmo o debate do casamento civil, não significa que no primeiro momento se chegue exatamente à concretização de tudo e do programa completo. Mesmo a questão do casamento, por exemplo, foi uma coisa que se arrastou durante vários anos, primeiro com o reconhecimento das uniões de facto, depois com o alargamento ao casamento civil em 2010, sem adoção, mais tarde com a adoção. Portanto, às vezes são processos que demoram o seu tempo, mas se não houver alguém a fazer... Há um livro do Almeida Santos que tem um título muito sugestivo que é preciso picar de novo o porco que dorme. Ou seja, a ideia é o quê? É preciso de facto alguém que esteja a acordar o porco de vez em quando, no fundo para promover os debates, para fomentá-los, e aí é um papel importante. Duas perguntas para acabar. Eu acredito no que tu estavas a dizer em relação às juventudes partidárias, mas a pergunta a seguir é assim, tu acreditas que alguém com 15 anos ou 14 tem como objetivo e grande sonho ser da maçonaria por causa dos grandes ideais da maçonaria? Uma resposta rápida. Eu não sei se a maçonaria tem grande capacidade de recrutamento nessa faixa etária. Acho que nessa faixa etária provavelmente ainda nem tem bem noção do que eventualmente será. Mas isso também é outro debate interessante, que é saber até que ponto é que hoje coisas como a maçonaria fazem ou sentido. O poder... Não é tudo que fazem sentido. Tem, de facto, o real poder que às vezes se lhes associa. Às vezes, por causa deste debate, agora, se deve ser publicitado ou não, nos registros de interesse obrigatoriamente. Às vezes, se calhar, teria interessado mais à República Portuguesa saber quem é que era amigo pessoal e beneficiava de vantagens do Ricardo Salgado, por exemplo, no quadro da forma como geria o GES, do que eventualmente saber quem é que integra uma organização, enfim, para alguns está datada, para outros continua a ser um local com algum relevo. Portanto, são fantasmas fáceis de acicatar, mas até que ponto é que traduzem real capacidade de influência? É o que tu sentes. É o que tu sentes dentro do PS.
também acho que é uma coisa geracional, ou seja... Na tua geração já não. Não, eu acho que ainda há. Vamos lá ver. Ainda há. Não, a questão é que eu acho que levar a sério não diz. Portanto, não percebi, desculpa. Não, acho que levar a sério a ideia de que isto é uma coisa da esfera privada, também não andei a procurar aos centros de esquerda. Mas acho que é uma coisa como as touradas. Não é uma coisa mensurável. A acabar. Há uma coisa diferente. Portanto, vamos lá ver, as touradas é uma... Não, só no sentido de que tem tendência a acabar eventualmente. Acho mais depressa é o fenómeno das touradas, porque geram uma grande rejeição social cada vez maior e o reconhecimento que está, pelo menos a minha perspectiva, em contradição com outros valores da sociedade e que hoje já está muito acantonado regionalmente, em sítios onde isso tem relevo tradicional local e que eu aí... Vamos lá ver, eu acho que o debate está um bocadinho enviesado porque ele é todo assimétrico. Eu acho que o debate das touradas... Há locais do país onde ele tem uma grande representação e eu acho que tem muitos anos ainda de enraizamento. Há outros em que, se optasse por uma solução que o PS tinha há uns anos, que era delegar esta competência de saber se... Às autarquias. Claro. Obviamente haveria locais do país que se declarariam por acaso era touradas. Vamos lá ver. É conhecida a minha posição de princípio contra aquela atividade, porque eu acho que não devemos beneficiar para fins de fruição e entretenimento do sofrimento de outro ser vivo quando há alternativas. Acho que esta é uma posição de princípio, mas acho que as coisas não se chegam sempre no dia seguinte, no dia para o outro. E esta solução de gradualmente preservar aquilo que para as pessoas é visto como uma tradição nos locais onde isso é e deixar que as outras que o não querem não o ter, é uma solução de compromisso bastante razoável e adequado. Não sei, a superior, acho que não tenho input suficiente para poder pronunciar, para poder avaliar, mas acho que apesar de tudo é uma lógica diferente, que tem a ver com mais engajamento cívico e a forma como se faz a participação cívica, que também é assimétrica e variável. Mas tens a opinião que aquilo é uma coisa que, muito tráfico de influência. Quem esteja lá, porque acho que as pessoas se acreditam, põem os aventais... Será mais do que uma coletividade desportiva. Mas o problema é ser aquilo vivido num secretismo. O ponto fundamental é a questão do secretismo. É ser escrutinável ou não, mas quantas coisas não são... A dúvida primeira à cabeça é... A gente não sabia que o Vieira estava metido com o Salgado e não vimos isso acontecer. Claro. O ponto é, deve ou não haver esferas em que as pessoas querem dizer... Mas eu não estou a discutir isso, eu só estou a dizer, a falar sobre a contemporaneidade de uma associação como a maçonaria. Isso é só a única coisa que eu acho assim, acho uma coisa bastante risível. Nesse ponto de vista, digamos, sociológico, antropológico e historiográfico, de as razões que estiveram na origem das características descritivas da maçonaria, se hoje se justificariam, se houvesse necessidade ou vontade de ter aquela intervenção pública, a resposta é negativa, ou seja, hoje isso não se justificava. Agora, há ali uma dimensão que eu não consigo... A minha única questão é essa. Sim, mas há uma dimensão, essa eu já não consigo apreciar, que é a dimensão mística, ou seja, a dimensão iniciática, eventualmente para, enfim, quem não tiver um sistema de valores ou religioso que faça esse substituto por outra via, se aquilo não é o sucedâneo. Portanto, aí já não consigo avaliar... Acho que as coisas alternativas, as coisas New Age estão muito mais aí. Pois, é isso. Mais uma vez, cada um na sua. Se faz feliz a uma pessoa, se é com cristais, com a maçonaria, ou com a ida à sinagoga ou à igreja, no fundo, cada um seja feliz desde que não interfira com os outros. Claro. Última pergunta, um bocadinho em brincadeira, que é, quando tu estás num congresso do PS, ou no congresso antes da JS, mas no congresso do PS hoje em dia, e chega àquela altura que vocês têm todos escrito PS, e pôr, o que é que tu sentes quando fazes aquilo? Ninguém tem que fazer nada. Eu sei. Não, mas há ali um lado que eu acho que aquilo depois deve ser... Mas há para dizer que se tem. Ou seja, não digo aqui no nosso espaço democrático de 2021, mas haverá sim condição. Mas por acaso é engraçado, não é? Mas é um daqueles momentos em que subsiste algo que se perde, que é... Eu às vezes tenho dito isto, uma pessoa, o trato habitual de ser camarada. Eu às vezes digo isto e as pessoas podem perceber mal. Eu não tenho que ser amigo das pessoas que são militantes do mesmo partido. Aliás, muitas vezes tenho amigos de outros partidos que aprecio muito mais do que pessoas que são militantes do meu partido. O ponto não deve ser esse. Mas, não obstante isso, e pelo menos isto é forjado em muitos destes partidos que têm origem... O PS também não tem origem sindical, mas vem de uma cultura em que os seus partidos congêneres têm gene sindical. Vem da ideia da união e da partilha de um desígnio comum, da partilha de algo comum, de uma luta comum. Exatamente. A luta é problemática. Eu tenho dilemas com a ideia da luta, porque a luta, por um lado,
é um fator de fortificação da ideia, que estamos no combate, mas a ideia do combate político, ouve-se isto muitas vezes, o combate, a luta, eu acho que hoje em dia é uma coisa que este tipo de expressões não ajuda. Não ajuda, isto não é um combate, aqui, o hemiciclo não é um ringue, deve ser um local de confronto de ideias e opiniões, discordamos, mas não deve ser um espaço de confronto neste sentido. Temos uma conversa agradável, ou mais ou menos agradável, depois no fim vota-se, e essa é a forma de diluir o conflito, não é com a luta. No entanto, confesso que, apesar de dizer isto tudo e a luta política não gostar muito, é uma coisa epidémica, não gostar disso, por outro lado, há estes momentos sentimentais ou de adesão comunitária, emocionais. Mais clubística. É um bocadinho a dizer, eu estou aqui, eu levanto o punho e estou a afirmar que isto traz determinados valores, isto traz uma história, isto traz um partido fundado no exílio, que lutava contra a ditadura, portanto, há aqui elementos emocionais que também não posso negar que não deixam de ter alguma importância galvanizadora. E depois há um lado inebriante, quando há muita gente. Mas é o problema das multidões. As multidões são perigosas. Basta uma pessoa ir ao estádio de futebol e quando faz a onda e quando grita SLB ou outra coisa, obviamente há um elemento de adesão, mas ainda é mais complicado. Os clubes de futebol, porque no partido ainda há um quadro de valores e uma declaração de princípios. Ali não há nada. Vejamos, enfim, eu sou adepto de um clube, eu gosto do meu clube ganha, mas vejamos, há para lá do desportivismo, do fair play ou de outros, verdadeiramente conseguimos identificar valores associados aos clubes, em alguns se calhar conseguimos, aqueles que têm uma história muito marcada, por exemplo, na Catalunha, sendo o Barcelona, acarreta um conjunto de coisas muito mais politicamente mobilizadas do que e na Escócia, seres dos Celtics, seres de uma religião ou de outra. Exatamente, há várias coisas que podem estar associadas, mas é mais difícil isso do que num partido. Mas, como dizia, apesar disto tudo, apesar da ideia da luta, do combate, não são assim coisas que me agradam por aí além, devo dizer que, com a presença de um deputado de extrema-direita fascista dentro do Parlamento, é compreensível a ideia da luta. Há, de facto, coisas que só vão lá com defesa, com luta, e achamos às vezes que já não era preciso a luta, já estávamos todos civilizadamente a gerir uma democracia, a caminhar para a maturidade, e de repente temos a minhoca do fascismo outra vez dentro de casa. Portanto, se calhar a luta, às vezes, não é dispensável. Que vamos ter mais revoluções? Eu acho esta pergunta já me como tu disseste isso, achas que vamos ter mais revoluções? Eu acho que aquela ideia muito simpática do final dos anos 90, o Fukuyama, o fim da história, a democracia liberal de tipo ocidental é o fim, agora estamos tranquilos. A história encarregou-se de desmentir muito rapidamente. Se não houver capacidade, eu vou buscar um elemento da física. Sistemas fechados necessariamente acabam por degenerar e, portanto, acabam por se erudir. A ideia de que há sistemas que duram permanentemente é em si, enfim, falaciosa, enganadora, porque eles ou se modificam e, portanto, introduzem reformas que permitem sobreviver e transformar-se, ou então, efetivamente, não acompanhando as mudanças sociais ou as outras, acabam por acabar. Portanto, eu acho que haver revoluções ou transições, ou o que seja, é razoavelmente inevitável se não se forem dando respostas aos problemas que vão surgindo e que motivam essas revoluções ou essas transições. E, no fundo, tem muito a ver com o bem-estar das pessoas e com a capacidade de viverem em comunidade e de subsistirem. E até hoje, de facto, nunca houve um momento em que tínhamos tido a capacidade de dizer que temos os nossos problemas todos resolvidos, porque vivemos numa realidade em que os recursos são escassos, desde logo, e cada vez mais escassos, cada vez mais pessoas no planeta para cada vez menos recursos, inevitavelmente áreas em que globalmente não eram foco de problemas, a água, por exemplo, o acesso à água, é um dos debates problemáticos que poderemos vir a ter pela frente. Isto é um fator potencial de uma fonte de conflito, e um conflito que depois gera problemas sociais podem degenerar em processos revolucionários ou processos de transição ou processos de modificação. Portanto, eu acho que até hoje, a não ser que a humanidade mude drasticamente, ou que sejamos substituídos por robôs e por inteligência artificial, na verdade não vejo como isso será evitável. Não digo aqui a curto prazo, mas acho que a transformação faz parte dos processos políticos, porque eles são também feitos por seres humanos, e os seres humanos são também seres biológicos, necessariamente, que também estão sujeitos a isto.
Com revoluções no horizonte, acabamos a Não é no entrevista. O horizonte é super longe. O horizonte é uma Isso é uma coisa velha que piada, está era uma velha piada de porque é que, da mundo União é Soviética. redondo, mas, Não, é uma velha piada da União sim. Soviética, Sim. porque é que o socialismo é como o horizonte, porque é que o socialismo científico é como o horizonte, porque é algo que está distante e que continua a ficar distante quanto mais nos aproximamos dele. Portanto, enfim, acho que o socialismo democrático tem a vantagem de querer ser Não ter pragmático, esse problema. não tem esse problema. Pedro, olha, muito obrigado pela entrevista, gostei imenso, falámos mais de 1h30, foi super fixe, esperemos depois encontrarmos noutro sítio e fazer mais. Obrigado, acabamos aqui. Obrigado também.